dia, igreja, paz do Senhor Jesus. Você que pode, tome o seu assento. Aleluia. Eu quero exaltar a Deus, glorificar ao Senhor pela oportunidade tão ímpar, tão especial, que o Senhor nos concede nesta manhã. Obrigado, querido. Agradecer pastor Marco Aurélio pela coragem, pastora Nádia, porque eu costumo dizer que eu sou um pastor de igreja, irmão, e mal é mal eu sei pastorear, quanto mais pregar. Eu quero exaltar a Deus pela vida dos obreiros da casa, pela minha metade, pela parte da nossa metade que está conosco nesta manhã. Cadê o pastor Ari? Pastor Ari, quantos filhos o senhor tem? Meu Deus, esse povo é tudo louco, irmão. Eu não sei para que essa montoeira de filhos. Senhor da glória, nós vivemos numa geração que não pode acontecer isso não, pastor Ari. Eu e minha esposa só temos 6 só, mas, sabe, é loucura essas pessoas que fazem essas coisas. E eu louvo a Deus pela forma que o Espírito Santo de Deus está conduzindo o culto nesta manhã, porque eu sempre me preocupo quando a palavra do Senhor, em sempre pedir um sinal ao Senhor, se está confirmado aquilo que o Espírito Santo já havia colocado no meu coração. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 10 a seguir. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 10 a seguir. O culto acaba 1h aqui? 1h30? Oh, glória! Aleluia! E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém. Eu quero falar um pouco nesta manhã sobre os rios de Deus. Há alguns dias atrás, e eu acredito que isso acontece com todos que leem a palavra do Senhor, eu me deparei com este texto desta palavra e comecei a prestar um pouco mais a atenção em alguma coisa que o Espírito Santo queria me mostrar naquele momento. E quando eu olho para este texto, eu falo: Senhor, eu já passei por algumas vezes no texto do Gênesis. Eu lembro quando eu não era muito crente, não gostava de ler muito a Bíblia, a gente sempre fazia aquele planejamento de leitura. Não, eu vou começar a ler a Bíblia, mas aí a gente sempre passava Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, chegava ali em Juízes, chegava ali no livro das Crônicas, a gente já, puxa, esse negócio de genealogia é chato pra caramba, e a gente parava. Então, por muitas e muitas vezes eu passei pelo texto do Gênesis, mas confesso a vocês que nunca tinha parado para reparar nestes rios a qual a palavra do Senhor, ela nos mostra nesta manhã. E quando Deus cria o mundo, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Ele fez separação entre terras e águas. E antes da queda, a palavra do Senhor também me mostra que Deus estabelece um sistema de rios que circuncidava toda a terra. Deus, Ele não planta apenas um jardim no Éden, Ele abre uma fonte, pois onde Deus governa, há uma fonte.
Vou dizer uma vez mais para você começar a dar glória já nesta manhã e ajudar o pregador a ficar um pouco mais tranquilo. Aonde Deus governa, há uma fonte. Aonde Deus governa, há rios. Aonde Deus governa, há abundância. Aonde Deus governa, há milagres. Aonde Deus governa, a restauração. Aonde Deus governa, a transformação. Aonde Deus governa, a salvação. Aonde Deus governa, o milagre acontece. E eu vejo isso dentro desta casa, porque eu tenho certeza que o governo está nas mãos do pastor Marcos, mas quem é o governador deste lugar continua sendo o próprio Deus. É Ele que estabelece a sua vontade sobre esta casa. Se esta casa continua de pé e avançando, é porque Deus governa sobre este lugar. Este rio que nasce, segundo o texto, ele atravessa o Éden e ele se divide em 4 braços. E esses rios, eles nos revelam princípios espirituais que atravessam toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Quando nós lemos o verso de número 10, nós percebemos que Deus é a fonte deste rio. Deus é a própria fonte, Deus é o próprio rio. A Bíblia nos aponta que o mundo não começa com um deserto, pastor Kulish. A Bíblia nos mostra que o Senhor, Ele começa o mundo, ou começa a terra com um plantio de um jardim e um rio para regar a terra. E isso nos ensina que o plano de Deus nunca foi a escassez para os seus filhos, mas sempre foi a abundância no meio do seu povo. Ezequiel capítulo de número 47, ele vai ter ali uma experiência tão extraordinária com um rio, e fala que saía um rio do altar do templo. E quando lemos o texto, na medida que o rio avança, ele vai enlarguecendo e vai aumentando a sua profundidade. O texto nos mostra que aparece um anjo com um cordel de medir, e ele vai medir 500 metros. E a palavra do Senhor diz que quando o anjo leva ele até esses 500 metros, a água bate pelos seus tornozelos, mede mais 500, vai pelos seus joelhos, mede mais 500, vai pelos seus lombos, e vai chegar uma hora que ele vai dizer: eu não posso mais entrar, pois as águas eram de se atravessar nadando. E é uma experiência tão extraordinária para o profeta, que ele disse: e ele veio e me tomou pela minha mão, e me fez nadar, e me mostrou ambas margens dos rios. Eu ando muito curioso, pastor Marco Aurélio, quanto à Bíblia. Eu tenho um filho que mora em Maringá, o Vinícius. O meu filho, eu estou que nem o Silvio Santos, o meu filho número 4. Meu filho número 4, ele quando era pequeno, ele era terrível quando ele começou a falar. Ele era o José da casa. Todas as vezes que eu chegava em casa pela tarde, ele vinha dar a capivara de todos os seus irmãos, o que os seus irmãos tinham feito durante o dia. E eu começava a conversar, e quem conhece o Vinícius sabe que ele fala até pelos cotovelos. E eu começava a conversar com ele, e contava alguma coisa, e eu explicava, e ele falava: por quê? E eu falava: filho, por causa disso, disso e disso. E aí ele vinha de novo: por quê? E eu: por causa disso e disso e disso. Mas por que disso e disso e disso? Mas por que assim? E aí de repente eu já me enchia, eu falo cansado, eu falo: Vinícius, sua mãe está chamando, meu filho, vai lá com a sua mãe, pelo amor de Jesus Cristo. Eu ando que nem o Vinícius para com a palavra do Senhor. Eu fico perguntando a Deus o porquê, e estudar a palavra do Senhor está me fazendo bem, porque
eu ando muito curioso e eu quero aprender, essa sede, essa fome, sabe, esse transbordar do Espírito sobre a minha vida, eu tenho procurado a cada dia mais e mais, e quando eu acho, eu volto para o texto, e quando eu acho que os rios, eles já estão secando, eu estou entrando no deserto, Deus sempre usa a minha casa particularmente para me ensinar algo. Esses dias nós estávamos em Maringá, e eu fiz 14 anos no dia 8 de junho deste ano, que eu estou pastoreando a igreja de Bauru. E eu falei, Deus, e aí? Parece que eu não tenho o mesmo vigor de antes, parece que eu não tenho as mesmas forças, porque as pessoas acham, pastor Marco Aurélio, que é só vir aqui na frente, quer esboçar um sorriso, uma alegria, uma unção, uma lágrima do Espírito diante do altar, mas é só a pastora Nádia que conhece o bastidor do pastor Marco Aurélio, é só a pastora Patrícia que conhece os bastidores do pastor Marcos, e a gente sabe o quanto que a gente leva a preciosa semente andando e chorando, e o choro muitas vezes, ele não dura só uma noite inteira, ele vai por vários e vários dias, mas nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus tem sido tão extraordinário sobre as nossas vidas, que ele fala assim, pode chorar, mas vai levar consigo os seus molhos, e vai trazer os seus feixes de alegria. Eu estava com a mente muito cansada, e eu resolvi na semana, eu falei, se prepara que nós vamos sair essa semana. Peguei o carro, fomos para Maringá, depois eu fui para Foz do Iguaçu, já tinha ido para Foz do Iguaçu acho que umas 15, 20 vezes, sempre comprando alguma coisa para a igreja e tal, e dessa vez nós fomos para passear. Meus filhos até estranharam e falaram, pai, você não vai gastar nada? Não vai comprar nada? Você sempre gasta 20 mil aqui, gasta tantas coisas. Eu falei, não, dessa vez eu não quero gastar nada, eu vim para descansar. E voltamos para Maringá, e quando o Vinícius convidou a gente para ir para um parque no centro de Maringá, lá espetacular, e fomos para lá, e de repente eu me senti como um rio que já não tinha águas o suficiente, e eu sentei, estávamos reunidos, a minha família, os meus filhos, com exceção só da Isabela que não estava, e de repente, eu sei que o Gael ama dinossauro, e aí quando nós chegamos ao parque, tinha um dinossauro pequeno, e eu falei, filho, olha lá, ele não sabe falar direito ainda, mas a alegria desse menino, Thomas, foi extraordinária. E eu falei, meu Deus, só que do outro lado, eu avistei um dinossauro de mais ou menos uns 25 metros de altura. Eu peguei na mão dele, desci as escadas, que o pessoal da câmera, da mídia, corra atrás, tá? Eu peguei ele pelas mãos, desci a escada, fui até uma grade, e eu apontei para ele, e ele não conseguia ver o dinossauro. Mas quando ele localizou o dinossauro, a alegria desse menino foi algo tão extraordinário, que eu falei, meu Deus, eu nunca tão contente. Subir, filho, fique em paz, eu vou subir, eu não vou dar tanto trabalho para vocês não, fica tranquilo, é só para demonstrar, porque esse menino, quando ele nasceu, pastora Nádia, eu falei, todos os meus filhos eu consagrei ao Senhor para o ministério do louvor, mas esse aqui eu quero diferente. Eu falei, Deus, eu quero te fazer um pedido, ao consagrar a vida do Gael, eu quero que ele seja um grande pregador e um grande influenciador da tua parte para a geração dele. O Gael tem 2 anos e alguns meses, e ele não sabe falar, ele fala algumas palavras, está começando aquele processo, e aí ele pega, e ele fica todo eufórico naquele momento, e eu me sento num canto, eu não vou lá sentar, tá lindão, mas me sento num canto, porque eu estava com dor no joelho, de academia, só a misericórdia do Cordeiro, viu? É duro, viu? Ser velho. Eu falei para meu pai tem 88 anos, esse dia eu falei para ele, pai, não fica velho não, pai, porque velho é a pior coisa desse mundo, é dor daqui, dor dali. E aí eu me sentei, e de repente, o
Gael começa, os meus filhos e noras estavam todos numa fila para a gente andar de pedalinho. Depois, de repente, o Gael vem na fila e o Gael pega pela mão cada um e leva lá. Vou fazer igual o Gael fez. Ele fazia assim, porque o dinossauro para ele era uau. E ele ia, se emocionava, falava, e ele voltava e entregava a pessoa lá na fila, pegava o outro e levava até lá e uau. E eu comecei a olhar aquela situação, e algo foi acendendo dentro do meu coração ali, e eu falei: Deus, fala comigo. E ele falou assim: eu estava te esperando você me chamar. Eu falei: porque o que está acontecendo aqui, o Senhor está querendo me mostrar alguma coisa, o Senhor está querendo falar. Parece algo natural, mas eu sei que o teu Espírito permanece sobre a minha vida, e eu quero que o Senhor fale comigo, porque Deus, eu estou cansado, parece que já não há um rio sobre a minha vida, parece que as coisas meio que pararam. E o Espírito Santo de Deus falou assim: viu, olha o seu filho. Eu falei: sim. Ele falou: olha a paixão, o amor, o entusiasmo com que ele está pegando pela mão e fazendo da mesma forma que você fez com ele. Eu falei: tá gostoso, pode falar mais. Ele falou: eu estou sentindo algo, eu estou sentindo falta disso nesta geração. Eu estou sentindo falta que o Evangelho, que a palavra, que os rios tenham a mesma fonte caudalosa do começo, quando a minha igreja começou a viver o Evangelho. Porque quando nós começamos a viver o Evangelho, e o Evangelho, a palavra foi apresentada a nós éramos como este rio, este lugar gostoso. Nós queríamos pegar todas as pessoas, pegar pela mão e fazer como a mulher samaritana. Lá na fonte tem um homem que me disse: tudo quanto eu tenho feito, não será esse o Cristo? Esta fonte precisa novamente começar a jorrar sobre as nossas vidas. Aleluia. O Gael não sabe, mas sem saber ele já fez a primeira pregação dele com 2 anos e alguns meses para o próprio pai dele. Daquele dia em diante, parece que a água viva começou a brotar novamente do meu interior. A partir daquele dia, eu falei: Senhor, eu quero avançar a cada dia, eu quero apregoar a tua palavra, eu quero ver, Senhor, cura no meio do seu povo, eu quero ver restauração, eu quero ver salvação no meio da sua igreja. Ezequiel está no rio, e ele literalmente fala com que o anjo pega ele pelas suas mãos. E quando eu olho para a sequência de Ezequiel, eu vejo que mergulhar os pés significa ter uma longa trajetória. E crente que molhou o pé já está querendo parar, quando a jornada ainda é longa. O texto vai me mostrar também que ele mergulha logo após os joelhos. E mergulhar os joelhos é entender que uma vida de oração não é movida apenas pela necessidade a ser suprida, mas pela paixão da intimidade com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que ele depois mergulha os seus lombos, e quando as águas mergulham os lombos, na perspectiva da cultura judaica, eles compreendem que toda a força do homem está concentrada nos músculos lombares. Mergulhar os lombos é o mesmo que entender que Ezequiel perde o controle da sua própria vida, mergulha de tal maneira que não mais se governa, que as suas forças já foram tomadas pela presença de Deus. Porém ele chega a um nível que ele diz: não posso ir mais, não posso
ir mais. Muitas vezes nós estamos parados à beira do caminho, ou no meio do caminho, ou perto do final do caminho, porque nós olhamos as dificuldades e nós dizemos: não posso ir mais. E Deus ama quando isso acontece, porque quando eu não posso, é a hora de Ele agir sobre as nossas vidas. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu não tenho capacidade, Ele fala: deixa comigo, filho, que agora é com o pai. Você usa isso, Samuel, na gíria. Deixa com o pai faz. Ou não? A gente tem esse costume, não tem, lindão? Deixa com o pai. Mas aqui não. Aqui nem o pai da terra pode fazer. Mas o Pai Celestial, Ele pode tudo e todas as coisas. E há um convite de Deus nesta manhã sobre este lugar, para nós conhecermos os rios de Deus. O texto da palavra do Senhor vai dizer que quando Naamã vai visitar Eliseu por causa da sua lepra, Naamã, um general muito poderoso, um homem de renome do exército da Síria, vai chegar até a Eliseu e vai bater na casa de Eliseu e vai falar: viu, quero falar com o profeta. Eliseu falou: quem está aí? Naamã. Naamã, faz o seguinte, não quero nem olhar para a cara dele. Irmão, não está literal aqui na Bíblia o que eu estou falando, tá? Mas dá para você entender. Não quero nem olhar para ele. Manda ele lá no Jordão, manda ele mergulhar lá. O texto vai nos mostrar que Naamã se enfurece, que Naamã fica nervoso e fala: não, eu vou voltar. Onde já se viu um cara como esse querer pegar e querer falar para eu mergulhar num rio? Será que não há rios mais limpos do que o Jordão? Mas o Jordão tem toda uma especificação para que ele pudesse se mergulhar. O Jordão precisava ensinar para Naamã que aquilo que curandeiro não pode fazer, que aquilo que médico não pode fazer, que aquilo que recursos humanos não podem fazer, quando nós mergulhamos no rio, o Senhor pode fazer. O Senhor quer nos instruir nesta manhã, que muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, nós recebemos um diagnóstico e já queremos virar a cabeça, já queremos, nos desesperar, mas o Senhor quer falar conosco, viu? Aquilo que o homem não pode fazer, eu posso. Eu já passei diversas experiências com os meus filhos, e um deles foi o Júnior. Tinha que ser Júnior, né, bem? Não dava para ser outro nome. Tinha que ser Marcos. Minha esposa me ligou. Quem já andou de carro comigo, ou por quem eu passei na estrada, né, pastor Marco Aurélio, sabe que eu ando bem devagar. É bem assim. Devagarzinho. Minha esposa me ligou e falou: bem, eu estou no hospital, o Júnior está aqui, e os médicos disseram que ele está com meningite, e a meningite da pior, a bacteriana. Já colheram o líquido da espinha dele. Eu estava mais ou menos a uns 5 quilômetros de distância. Não teve pare, não teve sinal vermelho, não teve nada que me parou. Eu cheguei em 2 minutos e meio no hospital, não sei como. Quando eu cheguei, eu não era crente direito nessa época, mas tinha um temor, uma fé, e tinha uma unção da parte de Deus extraordinária. Um bendito segurança quis me barrar. Foi ele com porta, com tudo pro chão, irmão. Não siga o exemplo do que eu estou falando. E aí eu entrei, fui até o quarto onde o meu filho estava. Falei para minha esposa: sai, porque agora é comigo e com Deus. E eu falei: Deus, ajoelhei na cama dele, no pé da cama dele, eu falei: Deus, os médicos falaram que tem, e já está atestado no exame, mas
A sua palavra me diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. As notícias são más, mas eu quero profetizar boas notícias aqui neste leito. O médico disse que tem, mas eu, em nome de Jesus, eu quero dizer que não tem nada. E ainda que tivesse, o Senhor está curando o meu filho agora, neste momento. Uma unção diferente, tão transbordadora, veio sobre aquele quarto. Eu me levantei com a certeza do milagre, fui embora. E falei para minha esposa, vai lá com ele, me dá o Vinícius, que era de colo. Eu falei, daqui a pouco eu estou vindo te buscar, e estou vindo buscar o Júnior. Ela me olhou para mim e falou, bem, o médico falou que ele vai ter que ficar em isolamento. Eu falei, você não entendeu o que eu falei. Eu te disse que daqui a pouco eu vou vir te buscar e buscar o Júnior. Peguei o Vinícius, fui para a casa da minha sogra, fiquei por um tempo. O Espírito Santo, não sei como o Espírito Santo ainda cabra tudo torto, um cabra tudo. O Espírito Santo falou comigo, pode buscar seu filho. Nesse meio tempo tinha passado 1h30, eles já tinham colhido um líquido novamente da espinha do menino. E quando eu chego, eles estão arrumando a porta, que alguém tinha quebrado, que eu não sei quem foi. E o guarda estava lá, e eu falei, eu vou entrar. Aí ele, não senhor, pode entrar. Eu falei, aí eu fui me retratar, eu falei, meu amigo, me perdoa, mas não para um pai que está desesperado, não, pelo amor de Jesus Cristo. Se tiver que arcar com alguma consequência, eu vou arcar, eu estou aqui. Se você quiser chamar a polícia, se você quiser fazer o que você quiser, eu estou aqui. Mas aquela hora foi uma hora de desespero. Então você me perdoa, por favor. Não, o senhor pode entrar. Quando eu entro, eu estou passando pela sala do médico, está minha esposa, eu com o Vinícius no colo, e o médico está assim, ó. Eu não estou entendendo, e eu entrei na hora do eu não estou entendendo. Eu falei, bom dia doutor. Ai, bom dia. Falei, doutor, o senhor me desculpa e não me tome por arrogante, por favor, mas assina a alta do meu filho, que eu estou levando ele embora para casa. Aí, mas, eu falei, doutor, Deus fez um milagre na vida do meu filho, Ele curou o meu filho. O senhor está com 2 exames na mão e eu não vi. Um está dizendo que tem, mas o outro, o milagre já aconteceu, porque ele está dizendo que não tem. Assina alta. O médico falou assim, se ele tiver mais alguma coisa, vocês trazem ele aqui. Eu falei, doutor, o senhor não está entendendo, eu não vou ter que trazer mais, porque aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que a medicina não pode alcançar, o meu Deus, Ele faz para a glória do seu nome. Muitas vezes o Senhor nos faz descer até o Jordão para dizer para mim e para você, aonde você não pode colocar a sua mão, eu posso. Ainda que aos teus olhos seja loucura o que Deus quer fazer e vai fazer, não se preocupe, porque Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Um dos seus guardas vai dizer, viu, está revoltado, mas se o profeta te mandasse fazer alguma coisa mais difícil, você não faria, quanto mais mergulhar no Jordão. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele assim o faz. E quando nós vamos estudar o nome Jordão, aí que nós vamos entender o que Deus estava querendo fazer. Porque o Jordão é a confluência de 3 importantes rios. O primeiro rio chama-se Banias. Diga comigo, Banias. O segundo rio é o Hasbani. Me ajuda a pregar por Jesus Cristo, Hasbani. E o terceiro é o rio Ledã. Isso. Quando eu vou olhar para estes 3 rios que desembocam literalmente no Rio Jordão, e eu fui ver a simbologia de cada nome. Bania significa águas caudalosas, abundantes,
A sua nascente era dentro de uma caverna, dentro de um penhasco elevado. Aí o significado da palavra Jordão, aquele que desce, porque vem da montanha. Ledã era formado por duas nascentes, e o Hasbani é o rio mais longo, mais extenso, e quando eles se encontram, eles formam o Jordão. Aplicando para nós de uma forma mais tranquila, Banias, mais caudaloso, que nasce no esconderijo da caverna, simboliza o Pai. Ele está escondido no santo lugar, no lugar de mistério, no lugar onde jamais ninguém o encontrou. O rio Ledã representa o próprio Filho, que é formado em duas naturezas, a divina e a humana. E o Hasbani, que é o mais longo, representa a pessoa do Espírito Santo. Deus está pegando Naamã e está dizendo para ele assim: viu, deixa eu só te dizer uma coisa. Quando eu instruí o profeta a fazer com que você mergulhasse no Jordão, eu estava literalmente te dizendo: mergulha em mim. O que Deus está dizendo para Naamã através da ordem de Eliseu era: você precisa mergulhar em mim, que eu quero te levar para um nível de cura e de milagre que você não encontrou em lugar nenhum. Aqui em Botucatu não tem, mas tem uns crentes, e não é da nossa igreja também não, tá? Porque nossa igreja tem palavra e tem pastor para dar uma puxada de orelha. Mas tem crente que deixa a cigana ler a mão no centro da cidade. Tem crente que precisa ainda abrir o horóscopo de manhã cedo para ver o que vai acontecer durante o seu dia. Vai se converter, crente? Aqui não tem, graças a Deus, porque eu sei que aqui vocês são ensinados e instruídos pela palavra do Senhor. Mas tem crente que está achando que a sorte dele vai mudar quando alguma coisa desta terra acontecer sobre a vida dele. Não, entenda que as coisas nas nossas vidas mudarão quando nós entendermos que é necessário rios de Deus sobre as nossas vidas, palavra de Deus, transbordamento do Espírito Santo sobre a igreja. Quando o Espírito Santo de igreja for a totalidade sobre as nossas vidas, nós não precisaremos recorrermos aos recursos desta terra, porque nós seremos saciados pelo Senhor. Eu estou querendo te fazer entender nesta manhã que os rios de Deus passam em toda a Bíblia. Tem um salmo que eu amo de paixão, Salmo de número 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E aí ele fala no verso 4, há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Zacarias 14:8, naquele dia também acontecerá que saindo de Jerusalém, águas vivas, metade delas para o mar do Oriente, metade delas para o mar ocidental, no verão e no inverno sucederá isso. Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre uma terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É um texto que eu mais amo, João 7:38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, 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 rios de águas vivas. E há algumas lições, eu volto para o Gênesis, há algumas lições práticas aqui no Gênesis. O texto vai nos mostrar que o rio não nasce no jardim, o rio nasce no Éden, e o jardim não é o Éden, o jardim está no Éden, e o Éden é símbolo
da presença de Deus. O jardim é o resultado, não a fonte. Toda vida espiritual saudável, ela começa na comunhão com Deus, não na religiosidade. E para ter comunhão com Deus, é preciso ir além, ou ir ao Éden, ao lugar da sua presença. Muitos, nesses últimos dias, estão querendo colher frutos, mas ignoram a fonte. Muitos nesses dias estão querendo comer do fruto e têm ignorado quem dá o fruto. Nós temos que entender que se nós não conhecermos a fonte, nós nunca viveremos toda a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender que um novo ano, um tempo, a qual nós já estamos partindo para metade final de um ano. Esse ano ele não se sustenta apenas com promessas, ele se sustenta com a presença, porque quem se desconecta da fonte seca, e nós precisamos entender que é preciso estar, viver e permanecer na presença de Deus. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 10 vai dizer: e saiu um rio do Éden para regar o jardim, de lá se dividia, repartindo em 4 braços. O nome do primeiro, Pison. Diga comigo, Pison. Onde ele rodeia toda a terra de Havilá, onde há o ouro. O ouro dessa terra é bom, porque se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Quando o pastor Marco Aurélio estava aqui ministrando, falando sobre comprar os terrenos do lado, eu dou risada, e muitas vezes as pessoas entendem a minha risada como uma risada sarcástica, e não é uma risada sarcástica, porque eu amo quando algo acontece no culto, e o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, só vem confirmar aquilo que já está no coração de Deus. Aleluia. Pison significa transbordar, espalhar-se, partir para conquistar território. Este rio é o rio da provisão e da expansão. Não, alguém não entendeu ainda. Este rio é rio da provisão. Se fosse eu que estivesse aí embaixo, eu estava assim, ó. Este rio é rio de provisão e expansão. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é um tempo de Pison sobre a tua vida, é um tempo de provisão, é um tempo de expansão, é um tempo de milagre da parte de Deus para acontecer sobre este lugar. Tem alguém dentro desta cidade que está dizendo: na época do Alexandre era uma coisa, mas na época dele parece que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Só que Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer que não se preocupe com as falas, não se preocupe com aquilo que estão dizendo, porque Deus tem um novo tempo para ti. Há um governo, como já disse, sobre as tuas mãos, sobre esta cidade. Você não sonhou com esta cidade, você não pediu a Deus esta cidade no teu passado, mas o Senhor já tinha reservado ela para você. E entenda algo, você que está dentro desta casa, chegou o tempo de expansão sobre este lugar. Pode mandar os meninos da mídia lá para cima, porque vai faltar lugar na nave da igreja. Pode mandar os meninos para cima, porque cadeiras chegarão até o fundo. Chegará o tempo, pastor, de não só mais um culto pela manhã sobre este lugar, mas um culto pela manhã, um pela tarde, um pela noite, para que o nome do Senhor seja glorificado e a palavra do Senhor seja cumprida sobre esta igreja.
Chegou um tempo de provisão e de expansão, onde este rio passa, há riquezas, onde este rio passa, há ouro, onde este rio passa, há provisão. Você já tem dinheiro para comprar do lado? Já tem dinheiro para comprar do lado? Não. Se você abrir a sua mão nessa manhã, porque a minha Bíblia e a sua também diz que Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Eu sou de um tempo de história dentro desta casa, que pessoas chegavam com um carro aqui e falavam: eu estou abençoando. Eu sou de um tempo desta igreja que as pessoas chegavam com moto e eu estou abençoando. Só que Deus vai colocar um montante tão grande sobre a tua mão. Não tem ninguém que quer receber aqui nesta manhã. Deus vai colocar algo de extraordinário sobre a sua mão, que você vai vir aqui sobre esse altar e vai falar: Deus é Deus de Pison, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de transbordamento, Deus é Deus de vitória, aleluia. Certa vez eu escutei um pastor falando, e isso me chamou muita atenção, e ele questionou a Deus por que não há tantos milionários no meio da igreja. E o Senhor respondeu simplesmente para ele da seguinte forma: porque as pessoas querem ser milionárias para si mesmo e para provarem que são melhores do que as outras. Quem que é um menino que entende de carro aqui na igreja aqui? Qual que é o carro mais, irmão, não precisa falar o nome do irmão não, qual que é o carro mais top que tem na igreja hoje aqui? Mais top, alguém me ajuda aí? Você acha que é o mais? Me ajuda aí, Samuel. O seu? Amém, glória a Deus por isso. Que carro você tem, filho? Uma Captur da Renault? É isso? Maravilha. Fala seu nome para mim, meu lindo. Eu sou péssimo. Júnior. Aí o Júnior acabou de lançar um livro. Só que o propósito do livro do Júnior é esfregar na cara do Samuel que ele é melhor. Porque eu preciso chegar com a 320i, recebe. Eu preciso chegar com a 320i lá na igreja, para provar para o Samuel que eu sou melhor do que ele. Não vai receber dessa forma. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. No dia que a minha mentalidade mudou quanto, me desculpa eu entrar nessa parte, mudou quanto a dízimos e a ofertas, a minha vida financeira mudou para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu entendi que não é 10%, é atender a necessidade do reino. Só que não é menos do que 10% também não, viu, crente miserável? Não, o pastor falou que não é 10% não. Não é isso. Tem meses, igreja de Bauru, faltou R$2.000 no caixa, faltou R$3.000, faltou R$5.000 no caixa. O meu dízimo era R$1.200. Aí eu falei: Deus, tua igreja tem a necessidade. Ia lá suprir a necessidade do reino, da obra do Senhor. Depois começava a fluir dinheiro, eu não sei da onde. Lógico que a gente sabe da onde, mas eu estou te dizendo só para você entender que Deus, Ele nunca fica devendo nada para ninguém. E eu aprendi uma lição com a minha mãe, que eu carrego para a minha vida: você nunca vai vencer a Deus no dar. Você nunca vai vencer a Deus no dar. Então, se você tem essa expectativa sobre a sua vida, que você tem que ter o tênis melhor do que o teu irmão aí do grupo dos jovens, da adolescência, que você tem o carro, tem que ter o carro melhor, você nunca vai viver Pison sobre a sua vida.
porque você já é uma fonte seca. Falei que o pastor Marco Aurélio não deveria ter me chamado para pregar, porque eu não tenho papa na língua. Eu falo aquilo que o Espírito Santo de Deus me manda falar sobre a igreja, porque eu não quero ver uma igreja somente avivada recebendo uma palavra. Eu quero ver uma igreja avivada e transformada pela palavra de Deus. Expansão e provisão. Deus é um Deus de provisão, e até a escassez, quando você está na presença do Senhor, tem um propósito. É na escassez que Deus faz dela um motivo para manifestar sobre nós a sua riqueza, a sua glória e a sua provisão. Diga comigo, Pison: expansão e provisão. Olha para as duas pessoas, diga mais uma vez para ela não esquecer: expansão e provisão. Se está faltando fé, fala para o Espírito Santo: Senhor, derrama fé sobre a minha vida, porque eu quero profetizar sobre a vida do meu irmão, expansão e provisão. E eu profetizo como autoridade do Senhor nesta manhã sobre esta casa também. Eu quero profetizar sobre esta casa expansão e provisão, provisão e expansão no nome de Jesus. Entra lá em Pison, irmãos, porque Deus tem algo de extraordinário sobre a sua vida. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Guarde isso na sua Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. Isaías capítulo de número 54, verso de número 2: alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação, não o impeça. Vou dizer uma vez mais: não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá. Aleluia. Para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Isaías 45:1 diz assim: diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O segundo rio é o rio Gion, é o que rodeia a terra de Cush. Gion significa circular, circundar, fluir em círculos ou ciclos. Cush está relacionado a povos distantes. Gion é o rio da circulação e é o rio da cura. E Deus vai te fazer mudar de ciclos. Deus vai fazer com que crentes dentro desta casa mudem de fases. Ele vai trazer cura para a sua vida no nome de Jesus. Sabe por que eu te digo isso nesta manhã? Impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem pessoas que estão sentadas aqui nesta manhã, que estão precisando de cura sobre este lugar. Não que esta cura não está sendo ministrada sobre esta casa, não me interprete mal, mas tem curas aqui que estão vindo, tem feridas aqui que estão vindo, tem situações aqui que está sorrindo publicamente, mas ainda está ferido lá dentro. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã sobre esta casa para ministrar cura sobre a tua vida, porque Deus tem um novo ciclo para te entregar. Deus tem uma nova fase para fazer com que você avance sobre ela no nome de Jesus.
quantas dores, quantas lágrimas, mas Gion, você vai passar de um nível superior, ou vai passar para um nível superior de experiência com Deus, a ponto de o seu passado virar uma piada. Às vezes a gente acha que Deus permite algumas coisas sobre as nossas vidas para nos matar. Eu já fiz tantos questionamentos e porquês ao Senhor, e todas as vezes o Senhor falava comigo: estou te ensinando. Hoje, quando alguém chega para contar uma experiência que eu passei no passado, a primeira coisa que eu faço é, eu sorrio, e não é um sorriso sarcástico. E a pessoa falou: pô, estou te contando as minhas dores, e você está sorrindo? Eu falei: não, porque eu estou entendendo que o Espírito do Senhor falou comigo no passado, que Ele estava falando e fazendo sobre a minha vida, para que agora eu pudesse te instruir de como fazer, e de como passar pela situação. Colhe em pessoas que têm experiência na presença do Senhor. Não saia contando os seus problemas e as suas necessidades para quem não pode te ajudar, para quem não vai caminhar com você, mas conte as suas necessidades em primeiro lugar para Deus, mas conte as suas necessidades para alguém que você enxerga nele, um homem, uma mulher espiritual, porque eu sei que esta pessoa vai chorar com você, mas na hora certa ela vai sorrir com você também. Gion é um lugar de cura, é um lugar de milagre. Gion é um rio que não fica parado, é o rio que alcança lugares improváveis, lugares distantes, que você nunca imaginou ir. E quando eu digo lugares, não é em geografia, mas é em oportunidades, é em portas abertas, é em Santo dos Santos, é em milagres da parte do Senhor. Entenda que as bênçãos do Senhor, elas não podem ficar retidas. Nesta manhã você tem que entender quem que você é dentro desta casa. Se você é poço ou se você é rio. Porque tem um dos filhos de Abraão que herdou um poço, e o Senhor fez dele flecheiro. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que todas as vezes que queriam tomar o poço dele, ele ficava resumido a só isso aqui. Eu quando olho para Isaac, que está em Gerar, e há uma discussão de Abimeleque expulsando ele, a briga dos pastores, fica algo guardado dentro do coração de Isaac. E a palavra do Senhor diz que ele toma uma atitude, e ele fala assim: peraí, eu não sou poço, eu sou rio. Ele manda chamar Abimeleque. Ele faz um banquete para Abimeleque, e depois, na hora de despedir, ele abençoa e presenteia Abimeleque. Quando isso acontece, vai olhar o texto, a palavra do Senhor diz que vem um dos seus servos e fala assim: viu, achamos uma fonte, achamos rios de águas vivas. Quem tem rios de águas vivas sobre a sua vida, pastor Marco Aurélio, não tem preocupação de quem vai beber da água, porque ele sabe que sempre tem abundância. Mas quem se resume só a poço, quem fica só resumido a poço, vai ter que ficar guardando e brigando. Por isso que aquele que tem rio, aquele que o Senhor tem feito com que rios fluam sobre a sua vida, milagres acontecem. E eu termino falando sobre Hidekel. É o rio impetuoso, rápido, rio da direção e da velocidade. E tem coisas dentro deste lugar que vão acelerar. Tem coisas dentro desta casa que vão acelerar. Pastor, mas o projeto é para daqui 2 anos. Pastor, mas o projeto é para daqui 5 anos. Pastor, mas o projeto é para daqui 3 meses. Mas o Senhor me manda dizer nesta manhã que o Senhor vai acelerar. Você está desanimado? Posso pedir para a igreja ficar de pé? Se coloque de pé, por favor, que eu já extrapolei 2 minutos e 20 do meu horário.
O pastor, está tudo parado, pastor. Está tudo travado. Está tudo, nada dá certo. Hidekel. Rápido. Impetuoso. Velocidade. Este rio, ele representa direcionamento e direção. Porque não adianta nada, Alessa, correr rápido, ou correr, né, correr rápido aí não adianta nada correr, mas correr sem direção. Não adianta nada, ministério de louvor, ter apenas mais um culto. Vamos fazer o louvor hoje de qualquer jeito, rápido. Nossa, eu não presto para estar no ministério de louvor, porque chega, ensaia, faz tudo bonitinho, as folhinhas tudo lá, tudo certinho. Aí chega na hora, eu só dei aquela olhada assim, as meninas, o pastor vai mudar tudo. Mas no dia que muda tudo, é porque a direção é do Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes não está fluindo da forma que precisava estar fluindo? É porque está faltando um pouco mais de intimidade. Diga comigo, eu não sou poço, eu sou rio. Para ensaio está muito bem. Diga comigo assim, eu não sou poço, eu sou rio. Grite bem alto isso, eu não sou poço, eu sou rio. Aleluia. Pison vai se cumprir sobre a sua vida. Pison vai se cumprir sobre a sua vida. Gion vai se cumprir sobre a sua vida. Hidekel vai se cumprir sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, é o Senhor quem conhece a sua noiva que está dentro desta casa. É o Senhor Deus que conhece o sentimento que habita sobre nós nesta manhã. O Senhor sabe que tem pessoas dentro desta casa que estão estagnadas, que até mesmo pensam em parar. Ó Deus, isso não é porque não estão sendo ministrados, não é porque não tem água sobre o altar, não, Senhor, tem fluído sobre esta casa a cada dia, tem transbordado sobre esta casa a cada dia, mas parece que há um bloqueio espiritual, e nesta manhã, ó Espírito que é santo e que habita sobre esta casa, comece a agir sobre estas vidas que aqui estão. Começa, Senhor, nesta noite a trabalhar sobre a mente, sobre o coração, que o Senhor na manhã de hoje possa começar a mudar histórias, e o Senhor sabe que tudo que acontecer é para a tua glória, Senhor. Cura Jesus, cura Jesus, cura, Senhor, nesta manhã, transborda sobre este lugar e faz brotar, Senhor, uma nascente, faz brotar, Senhor, nesses corações rios, 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 rios de águas vivas, em o nome de Jesus. Aplauda Ele, exalte a Ele.